Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 3 de fevereiro de 2021. Nós estamos meditando o Evangelho hoje de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Seja muito bem-vindo a este nosso momento de oração e de reflexão. Hoje nós celebramos a memória de um bispo e mártir. Por isso celebramos a liturgia de vermelho, São Brás, um bispo muito popular relacionado à bênção da garganta. Convido você a se inscrever em nosso canal e ajudar a partilhar o vídeo para que outras pessoas também possam ajudar nesse processo conjunto de evangelização. Divulgue na sua igreja, nas suas pastorais, na sua família. No Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus aqui, ele foi para Nazaré. Nazaré era sua terra. E os discípulos acompanharam Jesus. Onde Jesus vai, os discípulos acompanham. Onde Jesus vai hoje, nós também o acompanhamos. E quando chegou o dia do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Em Marcos capítulo 1, a gente também vê esse mesmo gesto. Jesus estava numa sinagoga, não em Nazaré como hoje, mas em Cafarnaum. E lá também a prioridade era o ensino. Ele ensinava. E aqui também hoje. Muitos que o escutavam ficavam admirados, mas diziam assim: de onde recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? É uma admiração, mas com dúvida. É uma admiração de pessoas que não se comprometem com aquilo que Jesus diz. Quando pergunta para ele, onde mora? Ele diz, vinde ver. Esses aqui não estão dispostos a ir ver, a viver com ele, mas ficam nas dúvidas. Quem é? De onde vem? Depois, então, esses grandes milagres são realizados. Eles perguntavam de onde vêm esses milagres que são realizados por suas mãos. E diziam assim, com uma inferioridade, este homem, esse Jesus, não é o carpinteiro? Ele não é o filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Nós não estamos falando em irmãos de sangue, mas irmãos aqui é um termo grego muito usado para o parentesco, né? Em grego, adelphos, adelphóis. E aí então, ficaram escandalizados. E Jesus, diante dessas interrogações, ele diz assim, um profeta não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Portanto, ali, Jesus não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Jesus aqui fica admirado também, mas com a falta de fé. Não é que Jesus não pode fazer milagres, curar ali. Eles não permitem. Eles não abrem o coração para que a ação de Deus aconteça. É um Deus que respeita a nossa liberdade. Ele quer, mas eles estão cheios de preconceitos. Muitas vezes o milagre, o grande milagre, está no simples. Quem é esse? Carpinteiro? Não morava aqui conosco? Deus faz milagre nas coisas pequenas, simples. Às vezes o milagre que Deus quer fazer na nossa vida está do nosso lado. Está de pessoas que são canais, mas pessoas simples. Pessoas que convivem conosco no dia a dia. Mas às vezes o nosso preconceito e achar que aquela pessoa é pecadora, ela é tão comum, não permite que ela seja canal da graça. Fique atento.
O milagre pode estar bem perto de você, nas coisas singelas e simples do dia a dia. E diz o Evangelho, termina dizendo que Jesus percorria os povoados ensinando. Como é importante nos aprofundar no ensino da palavra. Hoje é dia do bispo e mártir São Brás, um homem que nasceu na região da Armênia no século III. Portanto, nós estamos aqui no Oriente. Brás foi médico. No momento da vida, ele entra numa crise existencial, uma crise muito importante. Uma crise que se começa a perguntar sobre a sua existência, sobre a sua relação com Deus. E a sua vida, então, passa também a ser uma busca de Deus. Um médico que agora também tem uma espiritualidade. Buscando a Deus, ele leva as pessoas que ele atendem a também se encontrar com Deus. No momento, ele também se retira ao monte, né? O monte é o lugar do retiro, da oração, aqui no caso no Monte Argeu. A fama dele, de Brás, já era conhecida. Já era conhecida a sua santidade desse homem retirado. Quando vem morrer o bispo da região, eles pedem que Brás seja o bispo. Era muito comum os bispos serem eleitos por uma proclamação do povo. Então ele é ordenado padre e depois bispo. Praticamente, vamos chamar assim, a sua residência episcopal, o lugar da sua espiritualidade, continua sendo o Monte Argeu. Ele viveu o tempo da perseguição no Oriente. Perseguição por ser cristão. E esse que hoje nós invocamos pedindo a bênção da garganta, assim acontece o seu martírio, degolado. Primeiro sofre muitas agressões no seu físico, na sua carne, tentando afogá-lo. Ele não morre. Deus permite essa resistência da sua vida no martírio também para converter muitos que presenciam esse testemunho de fé. Até o momento, então, que não conseguindo matá-lo, eles cortam, degolam a sua garganta. De tantos milagres que fez, um deles que chama muita atenção é de uma mãe que leva a esse bispo uma criança que havia engasgada com um espinho. São Brás, então, olha para o céu, reza, pede a Deus e essa criança, então, ela é curada. Veja, a bênção da garganta. Para que nós pedimos essa bênção, né? É tão importante ter uma garganta curada, mas para proclamar as maravilhas do Senhor. Me veio agora na memória, quando eu era muito pequeno, muito criança, eu estava tomando uma Fanta naquelas garrafas de vidro e a boca dela estava quebrada. E quando eu tomei, eu engoli aquele caco de vidro. E aí eu senti um mal, começou a sair sangue, eu mostrei para minha mãe, estava quebrado. E ela ficou muito preocupada. Naquele tempo lá em Olímpia, meu pai trabalhava no laticínio, se eu não me engano chamava Flor da Nata, e eles então vieram com um carro, eu muito criança, e eu fui com meu pai e o motorista a São José do Rio Preto. E minha mãe ficou em casa, rezando. E depois de muitas horas, no finalzinho da tarde, eu voltei. Eu lembro quando o portão se abriu, minha mãe estava rezando e até chorando também, né? Perguntando se eu tinha voltado, né? Não sei se ela rezou para São Brás, mas com certeza a sua oração também ali me ajudou muito. Nesse tempo de pandemia, nós teremos a bênção de São Brás. Não impondo as velas na garganta para evitar o toque e nos proteger nesse momento do Covid-19. Mas as velas serão abençoadas e nós também iremos rezar por todos aqueles que estarão ali conosco. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.